Olá, me chamo Larissa, sou professora da educação infantil e fui convidada para vir aqui gravar esse vídeo para vocês e falar um pouquinho da minha experiência como docente nesse período de pandemia, né? Então já passamos por muitas coisas e aqui eu vou fazer para vocês um breve relato de tudo que eu vivi e eu acho que vou estar representando muitas colegas de profissão. Então, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu tenho 27 anos, sou professora regente há 3 anos. Esse é o meu terceiro ano de professora regente. Leciono na turma de infantil 5, no segmento da educação infantil, em uma escola particular aqui de Fortaleza. Então, iniciamos o ano super tranquilos, né? Seguros do que iríamos fazer, já sabíamos o que iríamos fazer em cada etapa do ano letivo, mas e aí, no início do ano, a gente ficou sabendo dessa possível pandemia, ainda não era pandemia, mas a gente não imaginava que pudesse chegar aqui no Brasil e principalmente como chegou aqui no Brasil. A gente já se assustava com os números da Itália, mas a gente não tinha noção de que isso poderia chegar aqui. Mas chegou. Em março, o nosso governador, ele decretou que as faculdades públicas e escolas públicas iriam fechar. E com isso, todos os outros segmentos, as outras escolas, as outras instituições, mesmo particulares, acabaram fechando. A primeira orientação que nós, professores, recebemos foi um pedido que a gente fizesse um módulo de questões para as crianças, já abordando conteúdos que já havíamos trabalhado, conteúdos que as crianças já tinham visto, para que elas pudessem fazer nesse período de quarentena. Mas a gente imaginava que o período de quarentena seria 14 dias, né? A gente imaginava que seria só o restante do mês de março, talvez iniciando o mês de abril. Mas e aí a situação foi mudando. Fomos para casa, fizemos o módulo de questões, mas não fomos liberados para voltar. Então, a escola resolveu acatar as férias no mês de abril, deu férias letivas, né, para a gente, para todos os professores e para todos os estudantes. E foi um período que a gente não sabia o que vinha pela frente, né? Realmente ficamos afastados, ficamos isolados, mas na última semana do mês de abril, fomos comunicados que a gente precisaria retornar em maio, precisaríamos retornar às aulas remotamente, né? Então, a gente precisava gravar as aulas, precisava preparar material e a gente precisava fazer desse período o melhor possível, né? E eu lembro, assim, da fala da nossa diretora, que ela falou que esse período de isolamento, esse período de quarentena, ele iria determinar a escola que continuaria no mercado, no caso das escolas particulares, né? E as escolas que não continuariam, e que a gente precisava fazer a diferença. E quem fazia a diferença é quem estava na ponta, no caso, nós, professores. E aí, então, estava conosco. E a gente sabe que é a gente que chega no nosso aluno. A gente é realmente a última ponta que chega no aluno. Todo o restante da estrutura é para apoiar o nosso trabalho. Então, particularmente, naquele momento, eu sentia, assim, um frio na barriga grande. Sabia que era uma grande responsabilidade. Não sabia o que enfrentar pela frente, não imaginava que seria tão difícil em alguns momentos, mas não tinha outra alternativa a não ser seguir. Então, recebemos a informação de que precisaríamos gravar 30% da carga horária, né? De início já assustou. Nós nunca havíamos gravado aula, nunca tínhamos feito aula nesse formato, mas precisaríamos fazer, porque a gente não podia deixar as crianças sem escola, não poderíamos deixar as crianças desamparadas, né? E não poderíamos ficar esperando
para saber o que ia acontecer. A escola não parou. A escola não se permitiu parar. E aí iniciamos fazendo as gravações, mas logo em seguida soubemos que a carga horária precisava aumentar e que nós teríamos que ter aulas gravadas todos os dias. E no caso da nossa escola, cada turma recebia as aulas do seu professor. Por exemplo, no Infantil 5 nós temos 2 turmas, mas eu gravava a aula para a minha turma e a outra professora gravava a aula para a turma dela. Embora fosse o mesmo planejamento, os mesmos conteúdos e objetivos, mas cada turma recebia a aula do seu professor, que já era a sua referência, né? E aí começaram as gravações. Como que a gente leva a sala de aula para a casa das crianças, aparecendo para eles através de vídeo, num formato que a gente nunca foi treinado e nem as crianças nunca foram treinadas para aprender daquela forma. E a gente sabe que a base da educação infantil é a socialização e a interação. Como é que a gente vai fazer isso? Não era hora para mais perguntas, era hora para ação. Então, a nossa estratégia, eu falo nossa porque eu e a minha parceira de turma a gente conversava muito. Era fazer com que a aula fosse espontânea. E aí, no momento das gravações, eu tentava imaginar as possíveis perguntas das crianças. Então, quando eu trazia um conteúdo, eu sempre trazia uma brincadeira, como se elas estivessem me perguntando naquele momento e automaticamente eu respondia. Eu levava, assim, para a brincadeira de que eu conseguia ouvi-los, de que eu conseguia vê-los e interagia bastante com a câmera, e imaginando que eles estivessem ali comigo. Imaginava de verdade, era a estratégia que eu tinha para poder conseguir me destravar. Eu tentava esquecer de que era uma câmera e imaginava ali como se eles estivessem ao meu redor, como se eles estivessem fazendo perguntas, às vezes até fazendo aquela bobeirinha de conversa na hora da roda, no momento da roda de conversa. E assim a gente foi levando. No início foi mais difícil interagir, se soltar, deixar a aula mais natural. Mas com o passar das gravações a gente foi se soltando mais um pouco. Só que o período de gravar não acabava. Era semana por cima de semana e não acabava. E além das aulas gravadas, a gente precisava mandar para as crianças um planejamento acessível para que elas pudessem acessar com as suas famílias e não pudessem ter o conteúdo pelo conteúdo, mas pudessem ter uma vivência e a partir daquela vivência acessar as aulas e fazer os registros, né? Então a gente tinha que pensar em um planejamento acessível que fosse ao mesmo tempo atrativo para as crianças e para os pais, precisava também ser atrativo para os pais, porque agora as crianças precisavam das famílias para realizar, e ao mesmo tempo que atrativo para todos eles, os pais precisavam saber o porquê que estavam fazendo aquilo, qual era o objetivo, qual era a aprendizagem que seria ali alcançada, qual era a expectativa de aprendizagem naquela atividade. Então, a gente teve que aprender a comunicar isso muito bem. Além de comunicar vivências e registros atrativos, a gente teve que comunicar qual era o objetivo, o que a criança poderia aprender realizando aquela vivência, aquela atividade. E assim a gente fez, né? Então, a cada semana, tudo isso era feito, além das aulas gravadas. E como era que a gente poderia avaliar o processo de desenvolvimento da criança nesse período remoto? Né? Como era que a gente ia acompanhar os registros, os avanços. E, no nosso caso, da nossa escola, nós tivemos, assim, ferramentas maravilhosas. A escola disponibilizou uma plataforma em que as famílias poderiam dar as devolutivas das atividades para a gente. Ou através de fotos das atividades, ou através de comentários. E nós acompanhávamos essa entrega de atividades e poderíamos responder, dar sugestões, né, dar algumas ideias e assim fazer esse acompanhamento. E paralelo a tudo isso, a gente também tinha momentos online, né, aulas ao vivo, onde o objetivo principal era a interação, era esse contato, era não perder a referência, não perder o vínculo, era conseguir manter tudo isso, mas no início deu certo. No início, as interações eram feitas, o vínculo foi
a gente conseguiu manter, mas foi tanto tempo que precisava de mais. Então, a gente retirava algo das aulas gravadas durante aquela semana e levava para as aulas online. De uma forma lúdica, de uma forma tranquila, mas a gente procurava também fazer um registro nas aulas ao vivo, de alguma atividade mais simples, de uma linguagem matemática ou oral escrita, a gente também levava. Então, as aulas online precisavam também de um planejamento menor, mas precisavam. E elas aconteciam 3 vezes por semana. E aí, foi um período bastante difícil. Eu digo foi porque eu acredito que ele está passando. Porque, assim, no meu caso, a minha mente não conseguia parar. Eu deitava minha cabeça no travesseiro para dormir, mas eu já ficava imaginando o que tinha para o outro dia, o que ficou faltando, o que eu preciso concluir até o final dessa semana, o que eu preciso entregar, o que eu preciso gravar, o que não ficou bom, a aula online já é daqui a um dia, o que é que eu vou fazer nessa aula. Enfim, assim, realmente a cabeça, o nosso cérebro, nossa mente, ela não descansou nesse período de quarentena. Isso eu falo da parte profissional, né? Sem levar em consideração a parte emocional, que todos nós fomos afetados pelo medo de perder alguém, pelo medo de se contaminar ou contaminar alguém, algum familiar, a distância dos familiares, enfim, os salários reduzidos, né? Graças a Deus o nosso não foi, mas do meu cônjuge foi e da minha família. Então era uma preocupação enorme de todos os lados. Mas a gente precisou separar cada coisa. As minhas crianças, elas não mereciam a minha metade, elas não mereciam 10%, elas não mereciam 5%. Elas mereciam os 100% que eu podia dar. E naquele momento os 100% tinha que ser de forma remota. E aí eu tive que me reinventar, me encontrar comigo mesma, outras formas, tive que pesquisar, tive que procurar uma linguagem mais acessível, uma linguagem que se conectasse mais fácil com as crianças, para que elas recebessem de mim os meus 100%, né? E assim, eu acredito que a gente já está conseguindo passar por esse período. Hoje a gente já está recebendo as crianças de modo presencial e ainda estamos em modo remoto. Mas agora já alternando as aulas com a outra professora. A minha colega de nível agora grava junto comigo, né? Então, antes que eu gravava uma semana inteira, agora a gente consegue se dividir. Os meus alunos assistem aulas minhas e dela e assim vice-versa. Então, já dá uma reduzida. Hoje tá bem puxado porque a gente está nas duas formas, né? Com medo de receber as crianças presencialmente e de repente acontecer algo, alguma contaminação, porque a pandemia ainda não acabou. Mas a gente sabe que esse primeiro passo ele é necessário para que daqui a algum tempo a gente consiga voltar a estar 100% presencial. A gente precisa passar por esse processo que estamos passando hoje, né? Esse é o primeiro passo e a gente está dando. Não é fácil, não foi, não está sendo e não é. Mas também não é fácil a gente dar menos do que as crianças merecem. E o nosso compromisso é com elas. E é daí onde a gente tira a força para dar o nosso melhor e continuar seguindo em frente. Então esse é o meu relato durante essa pandemia. Fico com o coração tranquilo, com a sensação de dever cumprido, de ter conseguido alcançar as crianças durante esse período remoto. Fico feliz de ter combatido essa pandemia na linha de frente da educação, porque sei que a educação chegou a todos eles que puderam ter o acesso, que quiseram, que se prontificaram, chegou para eles da melhor forma. Assim, o melhor que eu tinha e que eu podia dar, eu dei. E é com essa sensação de dever cumprido que eu deixo aqui esse relato para vocês, esse depoimento. E de antemão, meus agradecimentos. É isso.
Obrigada.